Este Mundo Tenebroso, Frank Peretti. Parte 1. Capítulo 19. O escritório do Clarim estava enfim recuperando a boa e saudável eficiência que Marshall gostava de ver, e a nova moça, Carmen, era grandemente responsável por essa melhora. Em menos de uma semana ela havia mais do que preenchido a vaga de Dee, restabelecendo uma rígida rotina no escritório. Era apenas quarta-feira, e o jornal já estava em pleno movimento, aprontando a edição de sexta-feira. Marshall deteve-se diante da escrivaninha de Carmen, a caminho do café. Ela lhe entregou matéria nova e disse: "É parte do artigo de Tom." Marshall assentiu com a cabeça. "Sim, o negócio do departamento de bombeiros." Separei-o em 3 títulos: pessoal, histórico e objetivos, e achei que podíamos publicá-lo em 3 segmentos. Tom já deixou espaço nas 2 próximas colagens e acha que pode arrumar alguma coisa na terceira. Marshall gostou. Toque em frente. Gostei. Que bom, gostei. Que bom você entender a letra do Tom. Carmen já havia revisado a maior parte do material de sexta-feira e estava quase terminando de preparar a cópia para George, o tipógrafo. Ela havia repassado os livros e acertado todas as contas. Planejava ajudar Tom com a colagem no dia seguinte. Os negativos para o layout do clube dos esportistas estavam prontos. Marshall meneou a cabeça em feliz espanto. "Bem-vinda a bordo." Carmen sorriu. "Obrigada, senhor." Marshall dirigiu-se ao café e serviu 2 xícaras. Foi então que percebeu: Carmen havia encontrado o fio dessa máquina boba. Ele carregou as 2 xícaras de volta ao escritório e, ao passar por sua mesa, deu à moça um sorriso de aprovação. A localização da mesa havia sido seu único pedido no emprego. Perguntara se podia ser removida para um local ao lado da porta do escritório de Marshall, e Marshall a ser o escritório de Marshall, e Marshall acedeu de bom grado. Agora, só precisava voltar-se e dar um berro e ela entrava imediatamente em ação para fazer o que ele pedira. Marshall entrou no escritório, colocou uma xícara sobre a escrivaninha, e ofereceu a outra ao homem de cabelo comprido, levemente atordoado, sentado no canto. Berenice estava sentada numa cadeira que trouxera juntamente com sua própria xícara de café. "Bem, onde estávamos?" perguntou Marshall, sentando-se à escrivaninha. Kevin Wade esfregou o rosto, tomou um gole de café, e tentou apanhar o fio dos pensamentos de novo, olhando no chão em seu redor como se os tivesse deixado cair ali em algum lugar. Marshall instigou: "Muito bem, deixe-me pelo menos ter certeza de que entendi o que disse. Você costumava ser conhecido de Susan, e ela foi a companheira de quarto de Patty Krueger, irmã de Berenice." Wade já sentiu com a cabeça. Sim, está certo." "E então o que Susan estava fazendo no festival?" "Sei lá. Como já disse, ela apareceu atrás de mim e disse oi, e eu nem a estava procurando. Não podia acreditar que era ela, entende? Mas ela pegou o número do seu telefone e depois ligou para você ontem à noite." Tudo em órbita, nervosa. Foi uma loucura. Ela não dizia coisa com coisa. Marshall olhou para Wade e Berenice e perguntou à moça: "E essa é a mesma mulher com cara de fantasma que você fotografou aquela noite?" Berenice estava convicta. "As descrições que Kevin me deu se encaixam perfeitamente com a mulher que vi, e também a do homem mais velho que estava com ela." "Sim, Casep-traço." Kevin pronunciou o nome como se tivesse gosto ruim. "Muito bem." E Marshall fez uma lista mental. "Então vamos falar dessa e ficaremos de Susan, e depois falaremos de Patty." Berenice tinha o bloco de anotações na mão. "Faz ideia de qual seja o nome completo de Casep?" Wade forçou o cérebro. "Alex. Alan. Alexander. Algo assim. Mas começa com o A." "Certo." Marshall perguntou: "O que ele é?" Wade respondeu: "O novo namorado de Susan. Foi por causa dele que ela me chutou." "Mas, e o que ele faz? Onde trabalha?" Wade abanou a cabeça. "Não sei. Mas ele tem grana. Vive fazendo rolos. A primeira vez que ouvi falar dele, ele estava rodeando Ashton e a faculdade, e falando de comprar propriedades e coisas desse tipo. Cara, o sujeito tinha grana e queria que todo mundo ficasse sabendo disso." Então ele se lembrou: Susan disse que ele está tentando tomar a cidade." "Que cidade?" "Esta." "Acho que sim." Berenice perguntou: "E de onde ele é?" "Do leste, talvez de Nova York." "Acho que é o tipo de cara de cidade grande." "Talvez de Nova York." "Acho que é o tipo de cara de cidade grande." Marshall disse a Berenice: "Faça uma nota para eu chamar Allen Leno Times. Ele pode conseguir descobrir esse sujeito se ele estiver em Nova York. Berenice tomou nota. Marshall perguntou a Wade: "O que mais você sabe a respeito dele?" "Ele é esquisito, cara.
Está metido com negócios esquisitos. Marshall estava ficando impaciente. Vamos, faça um pouco mais de força. Wade mexeu e remexeu na cadeira. Bem, sabe, ele era como um guru, ou um feiticeiro, ou algum tipo de bruxo em órbita, e ele envolveu Susan em todo esse negócio. Berenice instigou. Você está falando de misticismo oriental? Sim. Religiões pagãs. Meditação? Sim, todo esse tipo de coisa. Ele estava metido em tudo isso. Ele e aquela professora da faculdade. Como é mesmo o nome dela? Marshall estava enjoado do nome. Langstrath. O rosto de Wade animou-se, relembrando. Sim, essa mesmo. Casep e Langstrath eram associados. Eram amigos? Sim, claro. Eles davam juntos umas aulas à noite, eu acho, as que Susan frequentava. Casep era um figurão visitante ou algo assim. Todo mundo estava impressionado com ele. Ele me fazia arrepiar os cabelos. Certo, então Susan estava frequentando essas aulas. E ela ficou louca, e estou dizendo louca. Cara, ela não podia ter ficado mais em órbita com Mescalina. Eu nem podia mais falar com ela. Ela estava sempre perdida no espaço. Wade continuou a falar, pondo-se em movimento um pouco por conta própria. Foi isso que realmente começou a me chatear. Como ela e o resto daquela turma começou a ter segredos e falar em códigos e não me dizer do que estavam falando. Susan me dizia apenas que eu não era esclarecido e não compreendia. Te deu tudo o que tinha aquele tal Casep e ele a tomou. E estou dizendo que realmente a tomou. Ele é o dono dela agora. Ela se foi. Já era. E a Langstrath estava metida em tudo isso? Oh, sim, mas Casep era o verdadeiro chefão. Ele era o guru, sabe? Langstrath era o seu cachorrinho de estimação. Berenice disse. E agora Susan pega o número do seu telefone e liga para você depois de todo esse tempo. Ela estava apavorada, disse Wade. Está em apuros. Ela me disse que entrasse em contato com vocês e contasse o que eu sabia, e disse que tinha informação a respeito de Patty. Berenice ansiava por saber. Ela disse que tipo de informação? Não, nada. Mas ela quer entrar em contato com você. Bem, por que ela não me liga? Essa pergunta ajudou Wade a lembrar-se de algo. Oh, sim, ela acha que o seu telefone pode estar grampeado. Marshall e Berenice ficaram em silêncio por um momento. Esse era um comentário que não sabiam se deveriam levar a sério. Wade acrescentou ser um intermediário, passar a informação a vocês. Marshall arriscou, como se você fosse a única pessoa em quem ela ainda pode confiar. Wade apenas deu de ombros. Berenice perguntou, bem, e o que você sabe a respeito de Patty? Susan contou-lhe alguma coisa quando vocês namoravam. Uma das empreitadas mais dolorosas para Wade era tentar lembrar-se das coisas. Ah! Ela e Patty eram boas amigas, por uns tempos, pelo menos. Mas, entende, Susan não quis mais saber da gente quando começou a correr atrás da turma do Casep. Ela meio que me afastou, e também a Patty. Elas não se deram muito bem depois disso, e Susan ficava a dizer como Patty era. Ah! Parecida comigo, tentando atrapalhar, não esclarecida, arrastando os pés. Marshall pensou na pergunta e não esperou que Berenice a fizesse. Então você diria que a Sato do Casê pode ter considerado Patty como inimiga? Cara, Wade lembrou-se de outras coisas. Ela realmente se arriscou, isto é, atrapalhou. Ela e Susan tiveram uma briga feia certa vez a respeito das coisas com que Susan estava metida. Patty não confiava em Casep e vivia dizendo a Susan que ele estava se submetendo a uma lavagem cerebral. Os olhos de Wade brilharam. Sim, falei com Patty uma vez. Estávamos num jogo, e falamos a respeito daquilo em que Susan estava se metendo e de como Casep estava controlando, e Patty estava muito nervosa com a história, da mesma maneira que eu. Acho que Patty e Susan realmente tiveram umas brigas relacionadas com isso até que Susan se mudou do dormitório e fugiu com Casep. Ela não apareceu mais nas aulas. Então Patty arrumou inimigos, isto é, inimigos de verdade. Wade continuou a desenterrar coisas que haviam estado enterradas debaixo dos anos e do álcool. Ah, sim, talvez tenha arrumado. Foi depois que Susan fugiu com esse Casep. Patty fugiu com esse Casep. Patty contou-me que ela ia fazer uma devassa em tudo aquilo de uma vez por todas, e acho que ela pode ter ido ver a Langstrath algumas vezes. Pouco depois, encontrei-a de novo. Estava num refeitório do campus, e estava com cara de quem não havia dormido por muitos dias, e perguntei-lhe como ia, e ela mal falou comigo. Perguntei-lhe como a investigação estava indo, sabe, do Casep e da Langstrath e todo esse negócio, e ela disse que tinha parado de mexer com aquilo, que realmente não era grande coisa.
Achei aquilo um tanto esquisito, já que ela estava tão amolada com a questão antes. Perguntei-lhe: Ei, eles estão atrás de você agora. E ela não quis tocar no assunto, disse que eu não compreenderia. Depois disse algo acerca de algum instrutor, um sujeito que a estava ajudando e que ela estava bem. Eu acabei percebendo que ela não queria que eu metesse o nariz na vida dela, por isso mais ou menos deixei-a lá. O comportamento dela lhe pareceu estranho? Perguntou Berenice. Sim, muito. Se ela não tivesse ido tão contra toda a turma do Casep da Langstraat, eu teria pensado que era uma deles. Aquele mesmo aspecto abobalhado, perdido no espaço havia tomado conta dela. Quando foi exatamente que você a viu pela última vez? Wade sabia, mas detestava dizer. Um pouco antes de ela ser encontrada morta. Ela parecia atemorizada. Deu qualquer indicação de algum inimigo, qualquer coisa assim? Wade fez uma careta, tentando recordar-se. Ela não quis falar comigo. Mas eu a vi mais uma vez depois disso, e tentei perguntar-lhe acerca de Susan, e ela agiu como se eu fosse um assaltante ou coisa parecida. Ela berrou: deixe-me em paz, deixe-me em paz. E tentou se eu, e olhou em volta como se alguém a estivesse seguindo. Quem? Ela disse quem. Wade fitou o teto. Oh. Qual é o nome daquele cara? Berenice inclinou-se para a frente, presa às palavras do homem. Havia alguém? Thomas, algum sujeito chamado Thomas. Thomas. Alguma vez ela mencionou o sobrenome dele? Não me lembro de nenhum sobrenome. Nunca encontrei o sujeito, nunca o vi, mas certamente ele deve ter sido o dono dela. Ela agia como se ele a estivesse seguindo por todo o canto, falando com ela, talvez ameaçando, não sei. Ela parecia ter muito medo dele. Thomas, sussurrou Berenice. Ela disse a Ed: há alguma coisa mais a respeito desse Thomas? Qualquer coisa que seja. Nunca vi o sujeito. Ela não disse quem ele era ou onde ela iria encontrá-lo. Mas a coisa toda era meio estranha. Num minuto ela estava falando como se ele fosse a melhor que havia acontecido, e então no próximo minuto se escondia e dizia que ele a estava seguindo. Berenice ergueu-se e dirigiu-se à porta. Acho que temos uma lista da faculdade em algum canto traço. Ela pôs-se a procurar nas escrivaninhas e estantes do escritório da frente. Wade ficou em silêncio. Tinha um aspecto cansado. Marshall assegurou-lhe: você está se saindo bem, Kevin. Ei, já faz algum tempo. Ah. Não sei se isto é importante. Considere tudo importante. Bem, esse negócio de Pat ter um novo instrutor. Acho que alguns da turma do Casep, talvez fosse Susan, eles tinham instrutores. Mas eu entendi que Pat não queria ter nada com aquele grupo. Sim, é mesmo. Marshall mudou de rumo. Então, onde você se encaixava em tudo o que estava acontecendo, além de seu relacionamento com Susan? Ei, em parte alguma. Eu não quis saber daquilo. Cara, você estudava na faculdade? Sim, fazendo contabilidade. Cara, quando tudo isso começou a deslanchar e depois Patty se matou, dei-o fora depressa. Eu não queria ser o próximo, entende? Ele fitou o chão. Minha vida nada mais tem sido do que um inferno desde então. Você está trabalhando? Sim, na madeireira dos irmãos Gorst, um pouco acima de Baquer Traço. Ele meneou a cabeça. Não achava que fosse ver Susan novamente. Marshall voltou-se para a mesa e procurou um papel. Bem, temos de nos manter em contato. Dê-me o número do seu telefone e endereço, do serviço particular. Wade deu a informação. E se eu não estiver aí, provavelmente pode me encontrar no bar Sempre Verde em Baquer. Está bem, ouça, se tiver alguma outra notícia de Susan, avise-nos, de dia ou de noite traço. Uma outra notícia de Susan, avise-nos, de dia ou de noite traço. Ele acrescentou o número do telefone de casa no cartão e o entregou a Ed. Berenice voltou com a lista. Marshall, há um telefonema para você. Acho que é urgente, disse ela. Em seguida voltou-se para Ed. Kevin, vamos para outra sala e examinemos esta relação. Talvez encontremos o nome completo daquele sujeito. Wade saiu com Berenice enquanto Marshall apanhava o telefone. Ogan, disse ele. Ogan, aqui é Ted Jarmel. Marshall tateou à procura de um lápis. Oi, Ted. Obrigado por ligar. Então você falou com Eldon. E Eldon falou com você? Armel suspirou e disse: você está em apuros, Ogan. Darei uma entrevista. Tem um lápis à mão. Pronto. Pode falar. Berenice tinha acabado de se despedir de Wade quando Marshall apareceu na porta, papel na mão. Alguma coisa? Perguntou ele. Nada de nada. Não há nenhum Thomas, nome ou sobrenome. Ainda assim é uma pista. Quem foi que telefonou? Marshall apresentou o pedaço de papel. Graças a Deus por pequenos favores.
Foi Tejarmel traço. Berenice ficou bem mais animada quando Marshall explicou. Ele quer me ver amanhã, e aqui estão as informações de como chegar lá. Deve ser um fim de mundo. O cara ainda está todo paranoico. Estou surpreso de que ele não me tenha feito ir disfarçado. Ele não disse nada a respeito de tudo isto. Não pelo telefone. Tem de ser apenas nós dois, em particular. Marshall inclinou-se de leve e disse. Ele é outro que acha que o nosso telefone pode estar grampeado. E como podemos verificar se está ou não? Tome isso como uma de suas tarefas. E aqui está o restante delas traço. Berenice pegou o bloco de anotações de sobre a escrivaninha e fez a sua própria lista enquanto Marshall ia falando. Verifique a lista telefone a Casep consta dela. Risque essa. Próxima, dê uma olhada nas agências imobiliárias. Se o EJ estiver certo a respeito de Casep procurar propriedades por aqui, algumas dessas pessoas poderiam saber alguma coisa. E eu procuraria na lista de propriedades comerciais também. E enquanto estiver fazendo isso, descubra o que puder sobre seja lá quem for o proprietário da mercearia do Joey. Não é o Joey, não. A mercearia era de Joey e Angelina Carlucci. Quero saber aonde eles foram parar e quem é o novo dono da mercearia. Veja se consegue algumas boas respostas. E você ia entrar em contato com seu amigo do Times. Sim, Lenley traço. Marshall acrescentou uma nota ao seu pedaço de papel. Só isso? Por enquanto. Enquanto isso, voltemos a cuidar do jornal. O tempo todo, durante a reunião com Ed e a conversa que se seguiu, Carmen estava sentada à sua mesa, muito ocupada e fazendo de conta que não tinha ouvido nenhuma palavra. A manhã havia sido apertada, com o galopando o encontro deles, mas até o meio-dia a colagem estava pronta para a tipografia e o escritório teve a oportunidade de voltar ao ritmo normal. Marshall ligou para Lenley, seu antigo confrade no Times de Nova York. Lenley recebeu a informação que Marshall possuía cerca desse estranho personagem Casep, dizendo que encetaria a busca imediatamente. Marshall desligou o telefone com uma mão e agarrou o paletó com a outra. Sua próxima parada era o encontro daquela tarde com o recluso Tejarmel. Berenice saiu para as tarefas designadas. Estacionou o carro vermelho no estacionamento do que fora a mercearia do Joey, e que agora se chamava Ashton Mercantil, e entrou no estabelecimento. Cerca de meia hora mais tarde, ela voltou ao carro e foi embora. Tinha sido uma viagem perdida, ninguém sabia nada, apenas trabalhavam lá. O gerente não estava, e não tinham a mínima ideia de quando ele voltaria. Alguns jamais tinham ouvido falar de Joey Carlucci, alguns tinham mas não sabiam aonde ele tinha ido parar. O auxiliar mas não sabiam aonde ele tinha ido parar. O auxiliar do gerente finalmente pediu-lhe que parasse de amular os empregados na hora de trabalho. Era isso que conseguira ao procurar boas respostas. Agora, toca procurar as imobiliárias. A imobiliária Johnson Smith ocupava uma casa antiga reformada como escritório, localizada na orla do distrito comercial. A casa ainda tinha um jardim muito gracioso na frente, com uma espécie de sequoia alta plantada no meio e uma caixa de correspondência original, imitando uma cabana de touras, na frente. Dentro, era cálida e aconchegante, e silenciosa. Duas escrivaninhas ocupavam o que antigamente era a sala de estar. As duas estavam desertas no momento. Nas paredes encontravam-se quadros de avisos com fotos de casa após casa, com cartões debaixo de cada foto descrevendo o prédio, a propriedade, descrevendo o prédio, a propriedade, a vista, proximidade de lojas e assim por diante, e por último, mas não menos importante, o preço. Puxa, o que as pessoas estavam pagando esses dias por uma casa? Há uma terceira escrivaninha no que tinha sido a sala de jantar. Uma jovem pôs-se de pé e sorriu para Berenice. Olá, em que posso servi-la? Berenice sorriu também, apresentou-se, e perguntou. Preciso fazer uma pergunta que pode parecer um tanto estranha, mas aqui vai. Está pronta? Pronta. Vocês trataram de algum negócio com alguém pelo nome de Casep no ano passado? Como se escreve esse nome? Berenice soletrou para ela, depois explicou. Sabe, estou tentando entrar em contato com ele. É uma questão pessoal. Gostaria de saber se você teria um número telefônico ou endereço, ou qualquer coisa. A moça olhou o nome que havia acabado de escrever num pedaço. Não sei, mas deixe-me perguntar a Rosemarie. Enquanto isso, importa-se se eu der uma olhada no seu arquivo de microfilme? Pode olhar. Você sabe como funciona? Sim. A moça dirigiu-se aos fundos onde Rosemarie, aparentemente a chefe, tinha o escritório. Berenice podia ouvir Rosemarie falando no telefone. Obter resposta dela poderia demorar um pouco. Berenice foi ao monitor de microfilmes.
Por onde começar? Ela olhou um mapa de Ashton e vizinhanças na parede e encontrou a localização da mercearia do Joey. As centenas de pequenas placas de celuloide estavam arranjadas por seção, cidade, divisões, e os números de ruas. Berenice teve de olhar para diante e para trás ao tentar obter todos os números do mapa. Finalmente achou que poderia ter encontrado o microfilme certo para colocar no monitor. Com licença, veio uma voz. Era Rosemarie, marchando pelo corredor em sua direção com uma expressão sombria no rosto. Senhorita Krueger, sinto muito, mas os microfilmes são para uso exclusivo de nosso pessoal. Há alguma coisa que a senhorita gostaria que eu procurasse? Berenice manteve-se calma e tentou fazer com que as coisas continuassem a fluir. Claro, desculpe. Eu estava tentando descobrir quem é o novo proprietário da mercearia do Joey. Eu não saberia dizer. Bem, achei que poderia estar em algum lugar aqui na máquina. Não, acho que não. Faz algum tempo desde que as fichas foram atualizadas. Bem, poderíamos olhar mesmo assim. Rosemarie ignorou totalmente a pergunta. Alguma outra coisa que a senhorita deseja saber? Berenice manteve-se firme e inabalável. Ora, a minha pergunta original ainda não foi respondida. Vocês fizeram algum negócio com alguém chamado Kazep no ano passado? Não, nunca ouvi falar nesse nome. Bem, talvez outra pessoa da sua equipe. Eles também nunca ouviram falar traço. Berenice estava prestes a questionar essa resposta, mas Rosemarie interrompeu com: eu saberia. Conheço todos os clientes deles. Berenice pensou em mais uma coisa. Vocês não teriam um fichário de referências cruzadas? Teriam. Não, não temos. Respondeu Rosemarie muito abrupta. Agora, mais alguma coisa? Berenice estava cansada de ser educada. Bem, Rosemarie, mesmo que tivesse, estou certa de que você não poderia ou estaria disposta a fornecê-lo. Estou indo agora. Pode respirar aliviada. Ela saiu às pressas, sentindo